Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. E hoje também faz aniversário de ordenação um grande irmão, Padre Felipe Conzen, pároco nomeado da paróquia São José de Nova Petrópolis. Padre Felipe, ao Senhor as minhas orações e peço a Deus que o faça sempre esse sacerdote fiel, esse homem de escola, esse homem tão íntegro no seu ministério, que continue sendo uma luz também para o meu ministério. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, irmão e irmã, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo. Paulo, que no caminho para Damasco, vai em busca de cristãos para prendê-los, torturá-los e matá-los. Nesse caminho, Paulo se encontra com Jesus. E Jesus pergunta a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo vê Jesus, ouve a voz, seus companheiros veem a luz, ouvem a voz, mas não enxergam o Senhor. O Senhor permitiu-se ver apenas a Paulo, que até aquele instante chamava-se Saulo. E a partir dali, depois de um período de cegueira, depois de literalmente ter caído no chão, ter caído do cavalo, Paulo recebe o batismo, volta a enxergar e vai para a Arábia por 3 anos para preparar-se como os discípulos para pregar em nome de Jesus. E quando volta, Paulo realiza tudo aquilo que o Evangelho de hoje nos fala como promessa de Jesus. Jesus deu uma ordem aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mandato de Jesus. Nós não podemos ficar com esse mimimi, porque eu tenho que respeitar a decisão do outro. Tudo bem, tudo bem. O outro é livre sim para escolher, mas eu que fui batizado tenho o dever de anunciar o batismo. Se o outro não quer, problema dele, mas eu tenho o dever, porque o próprio Jesus no Evangelho é claríssimo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eu e você, enquanto cristãos, nós não podemos permitir que alguém seja condenado por não ter recebido o anúncio do Evangelho, por não ter sido batizado nas águas do Cristo, por não ter podido renascer para a vida nova. Nós não podemos carregar sobre os nossos ombros esse pecado da omissão. Nós temos que anunciar oportuna e importunamente a palavra de Deus, para que todos quantos a ouvirem creiam e sejam batizados. Ora, e além do batismo, que o Senhor diz ser necessário para a salvação, o Senhor também nos informa nesse Evangelho que aqueles que receberem o Espírito Santo pelo batismo realizarão coisas impressionantes. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se tomarem veneno ou pegarem cobras, mal algum lhes acontecerá. Eu me recordo de um trecho da vida de São Francisco, quando Francisco sai de Assis e vai até Perúdia, vai conversar com os nobres que lhe haviam chamado até ali para saberem um pouco da sua nova família cristã, da nova comunidade que Francisco havia fundado. E Francisco prontamente toma 3 de seus monges e vai. Mas o intuito daqueles homens não era conhecer a palavra de Deus através da vida de Francisco e de seus confrades, mas era matá-los, envenenados por uma sopa que lhes serviram. O anjo do Senhor avisa Francisco que a sopa está envenenada e diz: comam assim mesmo. Francisco e seus irmãos tomam toda a sopa, repetem mais uma vez
e diante dos olhos daqueles homens incrédulos e atônitos, nada de mal lhes acontece. Francisco depois prega a eles. Fala inclusive do que haviam tramado e aqueles homens se convertem. Ora, quando nós estamos em nome de Deus pregando, quando nós agimos segundo a vontade do Senhor, quando nós temos o Senhor diante de nós a nos conduzir, irmãos e irmãs, nada nem ninguém, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, poderá nos separar do amor de Cristo. Nós vamos temer o quê? Tribulação, nudez, fome, perseguição? Nada disso. Em tudo isso nós somos mais que vencedores. E por quê? Porque o Cristo morreu na cruz para nos salvar, nos amou com amor infinito, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito para fazer de nós tão fortes apóstolos como os seus primeiros 12. Se nós não somos, não é porque o Senhor não tem força, é porque nós não permitimos. Então hoje, nesse dia, em que nós celebramos a conversão de Paulo, eu te convido a dar ao Senhor a oportunidade de transformar a sua vida como transformou a vida de Saulo. O fez Paulo, pregador das nações. Se não fosse, irmãos e irmãs, pela coragem, eloquência e força de Paulo, muitas nações não teriam ouvido o Evangelho. Se não for pela sua coragem, pela sua fé, pelo seu testemunho, muitos irmãos não chegarão a conhecer a verdade de Cristo. Você e eu, batizados, temos que pregar a todo custo, não importa onde nem a quem, mas temos que pregar. Se não quiserem nos dar ouvido, problema é deles, mas nós fizemos a nossa parte. Que Deus te abençoe e até amanhã.